Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livre-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da Semana Santa, esta semana em que nós comemoramos a paixão, todo o sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste quinto domingo da Quaresma, nesta última semana antes da Semana Santa, a liturgia nos faz então ouvir essas palavras de Jesus que nos preparam para tudo o que há de acontecer. Jesus conversando com seus discípulos, ao dizer que precisa ser glorificado, que é para essa hora que ele veio, para essa glorificação do Pai, e essa glorificação se dá pela vivência integral, plena da missão de Jesus. Jesus se entregou por inteiro, entregou a sua vida pela missão que o Pai lhe confiou, que é nos salvar. Jesus entrega a sua vida para que sejamos salvos. Por isso Jesus mesmo dirá: quem se apega à sua vida vai perdê-la. E Jesus nos dá o exemplo de doação de vida. Jesus se doa por nós. Não se apega à sua condição divina. Não quer ter os primeiros lugares, nenhum privilégio dentre os homens. E nos dá o exemplo daquilo que devemos viver. Jesus não é igual a um rei tirano que apenas dá ordens e espera que os seus súditos obedeçam e executem suas ordens. Não. Ele nos dá o exemplo, para que nós nunca possamos dizer: ah, Deus não sabe o que eu estou passando, Deus não sabe o que eu estou sofrendo. Jesus sabe, porque Ele sofreu e muito mais, para que Ele pudesse ser a nossa força. Se Ele fosse mais fraco do que nós, como que Ele poderia nos ajudar? Então Jesus assumiu todo o sofrimento, toda a condenação da humanidade,
para que pudéssemos ser livres. E Jesus, nessas palavras do Santo Evangelho diz, chegou a hora do julgamento deste mundo. O que Jesus quer dizer com essas palavras? Jesus diz, é agora o julgamento deste mundo, agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, trarei todos a mim. Quem é o chefe deste mundo? O demônio. Ele, os demônios, estão aí para perverter, destruir, escravizar o ser humano pelo pecado. Assim, amados irmãos e irmãs, pela cruz, onde aqueles que não têm fé enxergam a derrota de um homem, a condenação, a cruz era um sinal de maldição. Quem era crucificado era uma vergonha, não só para ele, mas para toda a sua família. Era um amaldiçoado por Deus e pelos homens. Então, aquilo que para aqueles que não têm fé seria um sinal de derrota de Jesus, pela fé nós vemos que aí se dá a vitória. E que o príncipe deste mundo é derrotado, porque Jesus não fez acordo com o mundo. Jesus nunca entrou em acordo com o príncipe deste mundo, que é o demônio. Ele jamais concordou, jamais fez aliança com os poderosos deste mundo, jamais se deixou ser corrompido. Quantas vezes nós nos corrompemos, quantas vezes nós nos deixamos ser seduzidos pelas coisas do mundo, que é o inimigo que está por trás, e por isso deixamos de viver a nossa fidelidade a Deus. Então Jesus nos dá o exemplo. Naquilo que parece ser a derrota do cristão, é aí que está a sua vitória. Da cruz, que é a morte, vem a salvação. Porque Jesus é fiel. Porque Jesus não está na cruz sofrendo, reclamando, mas ele está sofrendo, ofertando a Deus, ao Pai, por amor a nós, tudo aquilo que ele está passando. Então, amados irmãos e irmãs, no seu momento de cruz, no seu momento de dor, se doe, se entregue, oferte, não reclame, não murmure, chore, mas chore aos ombros de Jesus, aos ombros de Nossa Senhora, aos ombros dos santos, nos ombros da Igreja de Cristo. Sexta-feira, dia 19, nós celebramos o dia de São José, patrono da Igreja. São José também é um exemplo disso, de um homem que foi especial, não porque ele era grande ou melhor que os outros homens, mas pela grandiosidade de sua fé. Ele foi chamado para ser o chefe da Sagrada Família, não é porque ele era melhor que os outros, mas porque ele tinha abertura de coração para Deus. Deus tem planos para cada um de nós. Assim como Deus tinha em seus planos a missão de Nossa Senhora, de ela ser a mãe de Jesus, também tinha em seus planos a missão de São José, de ser o guarda, o protetor, o provedor da Sagrada Família. E Deus, então, é quem capacita os seus escolhidos para viver a sua missão. Então, dizer sim para Deus é o que basta. O resto, Deus capacita. Só é preciso ser fiel. São José demonstrou fé, foi considerado um homem justo. Por quê? Porque ele teria o direito de denunciar Maria, de entregá-la, porque se sentiu prejudicado com o adultério. Ser justo é eu exigir os meus direitos quando eu sou prejudicado. Quantas vezes nós falamos que queremos fazer justiça, enquanto na verdade nós estamos querendo nos vingar. São José tinha o direito de denunciar Nossa Senhora, mas não o fez. Por amor, por caridade, por compaixão, e mesmo se sentindo ferido, preferiu deixar tudo em segredo, mas não prejudicar Maria por conta de sua desconfiança. Mas porque ele tinha fé,
o anjo aparece a José em sonho, revela que o filho que Maria estava esperando é o Filho de Deus, é obra do Espírito Santo, é filho do Altíssimo, e José acredita. Pensem nisso, amados irmãos e irmãs. Somente quem tem muita fé acreditaria em um sonho. Nem foi uma aparição enquanto ele estava acordado, nem foi como Maria, que o arcanjo Gabriel apareceu para ela para anunciar sua missão, mas foi em um sonho. São José acreditou num sonho. Bastou um sonho. Ele tinha o seu coração aberto para Deus e por isso ele acreditou e se sentiu feliz por não ter sido injusto ao condenar Maria. Se ele tivesse procurado os seus direitos, teria cometido uma injustiça. Então ele não pensa na sua dor, mas pensa no outro. É o que Jesus está nos ensinando agora também neste momento. Ele não pensa no sofrimento dele, mas ele pensa na nossa condenação eterna se ele não executar a sua missão. Jesus pensa em nós, não nele. Jesus se doa a sua vida por amor a nós. Isso é amor, isso é fé, isso é obediência, e é isso que devemos trazer para a nossa vida. Não tenha medo de entregar sua vida para Deus. Mesmo que você esteja sofrendo, do sofrimento Deus tira grandes graças. Não foi na cruz o momento em que Jesus mais glorificou a Deus Pai, como disse no Evangelho? Pai, eu te glorificarei na cruz, na sua dor. Então, quando você vence a dor sem trancar seu coração, sem murmurar, mas deixa seu coração aberto para Deus, você vence o sofrimento, você vence o sacrifício, você vence o demônio que quis te derrotar pela dor, pelo sofrimento que ele te causou. Você vence, portanto, não quando você se livra do problema. Deus não demonstra o amor dele por nós quando ele realiza um milagre e nos livra de uma doença, por exemplo, mas ele manifesta o seu amor quando nós, de coração aberto, aprendemos a amar e a louvar a Deus na dor, e ali sentimos essa presença de Jesus que nos conforta, que nos anima, que nos fortalece. Se então você está sofrendo, meu irmão, minha irmã, não se entregue à sua dor, mas oferte. E o Pai, como transformou a dor, a paixão, a morte de Cristo em salvação para nós, transformará também a sua dor e seu sofrimento em graças, em santificação, em purificação. Deus transforma tudo em graça para nós. Vamos então, neste momento, fechar os nossos olhos e orar a Deus, nosso Pai. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu fugi de Ti, que eu fugi da minha missão, que eu não fui fiel, pelas vezes que eu permiti que as minhas fraquezas fossem maiores, mais fortes do que a minha fé, do que a minha convicção. Perdoa-me, Pai, quando eu não busquei em Jesus, Teu Filho, nosso Salvador, nosso Senhor, a força e o exemplo para viver e seguir, para enfrentar os meus desafios, nosso adversário, que não são homens de carne e sangue, que não são problemas que estou vivendo, mas é o demônio, que é o maior mal, que é a origem do maior mal da minha condenação eterna, que é quem quer me afastar de Ti por toda a eternidade. Então, ó Pai, que eu possa Te glorificar na minha dor, entregando-Te meu coração aberto, sem murmurar, sem reclamar, e que o Senhor sempre encontre em mim um espírito adorador, a paz, o amor, que só se encontra no coração que está aberto para Deus, em que Jesus se encontra.
Deus abençoe a todos.